A paz do Senhor, meus filhinhos, Deus abençoe a todos vocês, o Brasil, o mundo, Panamá, todas as nações, que Deus abençoe a todos vocês. Meus filhinhos, nós tivemos pela misericórdia, a graça do Senhor nos visitar nesta madrugada, para um propósito glorioso. E o Senhor nos visitou nesta madrugada, meus filhinhos, e nos deu uma grande visão, a visão dos primeiros 100 anos após a morte de Cristo. Eu comecei na visão do Espírito a ver os primeiros dias da morte de Cristo até os 100 anos depois de Cristo, e eu fiquei maravilhado com o Senhor por Ele nos mostrar a vida das pessoas, os momentos, todos os detalhes, como se um filme, meus irmãos. Como se um filme, Jesus nos mostrou toda essa história dos primeiros irmãos que, esperançosos, aguardavam no Senhor e colocou o amor de Cristo em seus corações e prevaleceram até o fim. Eu pude perceber, meus filhinhos, na visão do Espírito, tudo começou quando eu comecei a ver algumas mulheres, alguns homens, se vestido exatamente como naquele tempo. Deus me levou, meus irmãos, a todos esses anos atrás e me fez ver exatamente o que aconteceu. E ali, meus irmãos, eu pude ver famílias isoladas dentro das suas casas. Eu pude ver grupo de irmãos que viviam escondidos naqueles lugares, por amor a Deus, sendo perseguidos. Eu podia ver, meus irmãos, grupo de pessoas que se reuniam em determinado lugar em uma casa, todos muito preocupados pela perseguição que ocorreu logo após a morte de Jesus. Muitos deles sofreram muitos, meus irmãos, e a visão seguia quando eu podia ver pessoas sendo mortas, sendo estraçalhadas de todas as formas que os irmãos podem imaginar. E eles era como se fossem caçados pelos homens naquele tempo, como homens e mulheres maldosos, como mercenário. Eles foram colocados na visão dos homens como homens maus, mercenários, maldosos, tudo, meus filhinhos, por amor a Deus. Eu pude ver até criança, igreja. Eu pude ver famílias inteiras sendo mortas de várias formas. Eu podia sentir a tristeza dele dentro dos lares. Eu podia sentir a tristeza deles, a preocupação por serem caçados como homens maldosos, e eles não eram, simplesmente porque eles amaram Jesus e prevaleceram com Jesus até o fim. Algumas cenas me chamaram a atenção. Eu lembro-me como uma cena em que eu cheguei em um determinado lugar e eu pude ver que era um vale bem pequeno, não era muito grande. E de repente, como se alguém tirava a primeira camada de terra daquele vale, e quando aquela camada de terra se levantava sozinha, eu pude ver vários ossos, vários corpos que já estavam por ossos, um do lado do outro, e alguns também amontoados. E eu perguntei a Deus o que era aquilo. E Deus falava comigo na visão que era uma das valas em que os corpos dos cristãos foram jogados. Meus filhinhos, quando Deus falou isso comigo, eu senti a tristeza, eu senti a dor que Jesus sentiu. Quando nós lemos algumas histórias, meus filhinhos, dos primeiros mártires, essas histórias que chegam até nós, elas não são ainda só 10% de tudo, igreja. Muito mais. O sofrimento foi muito mais intenso do que nós imaginamos. O sofrimento foi 100 vezes pior. Quando nós lemos a história dos apóstolos morrendo, muito mais aconteceu, igreja, que não foi noticiado. Famílias
E quando eu cheguei naquele vale e Deus arrancou aquela camada de terra e eu pude ver aqueles corpos, eu disse: Senhor, muitos deles foram enterrados como indigente. Na verdade, eles tiveram cova, abriram-se um buraco e jogaram eles dentro, igreja. E Jesus falava comigo: esses são os meus servos, esses são os meus servos. Alabanda subinas. E a visão prosseguia, igreja. Eu ficava vendo aquelas visões que o Senhor me dava de todo o povo, dos apóstolos sofrendo, da igreja sendo perseguida, homens e mulheres que receberam título de ladrões, malfeitores. Oh, meus filhinhos, terrível foi esta visão. Os primeiros 100 anos tem muita história que nós não conhecemos, meus filhinhos. E cada casa que eu ia na visão, e cada lugar em que os irmãos se reuniam, na manda subnasce. Oh, meus filhinhos, era de ver os rostos deles assustado com tudo que estava acontecendo, mas ao mesmo tempo a esperança no coração, a alegria de poder sofrer tudo aquilo pelo Senhor. Oh, meus filhinhos, eu fiquei maravilhado e ao mesmo tempo triste vendo aquela situação. Eu perguntei: Senhor, por que o Senhor está me mostrando isso? Por que o Senhor está me mostrando as dores dessas pessoas, como eles foram enterrados, jogados nas valas, enterraram os seus corpos? Jesus falou ao meu coração: olha o estado da minha igreja agora, meu servo. Olha aqueles que dizem que me servem. Olha aqueles que dizem que me amam. Deus me deu esta visão, igreja, para mim poder colocar essa visão nos dias de hoje. Como está o estado da igreja. Os crentes estão numa posição totalmente oposta. Crentes fracos, voltando para trás por qualquer coisa, desprezando a verdade, desprezando o sofrimento. Crentes que querem ir para a igreja só para terminar o sofrimento. Eles não querem sofrimento, eles querem que os mundanos querem. Eles querem que os homens grandes querem. Eles querem título, eles querem sossego. Jesus não falou para nós, igreja, que nós teremos paz nesse lugar. Jesus disse: eu não vim trazer paz. Oh, meus filhinhos, o que os crentes querem hoje? Totalmente o oposto do que os crentes dos primeiros 100 anos depois da morte de Jesus desejava. Os crentes de 100 anos depois da morte de Jesus desejava cumprir a verdade, permanecer na esperança, não se preocupava com coisas alheias, meus filhinhos, não se preocupava com coisas da vida, não ficava atribulado por coisa alguma, só queria experimentar o amor de Jesus. Quanto mais eles eram perseguidos, mais ele tinha desejos ardentes de se reunir clandestinamente nas casas, nos quintais escondidos, nas cidades escondidas, meus filhinhos, por amor a Jesus, para ler a palavra, para ouvir as histórias dos apóstolos, de como Jesus se manifestou, do que ele disse. As pessoas, os primeiros cristãos, eles queriam saber o que aconteceu. Eles ouviam as histórias pela boca de um do outro que contava, que ouvia as histórias dos apóstolos e ficaram maravilhados. Porque Jesus ofereceu o céu, igreja. Jesus não ofereceu uma vida de bonança nessa terra. A bonança, as bênçãos, é uma questão de obediência, de fidelidade a Deus. Jesus não nos prometeu nada disso, ele nos prometeu o reino de Deus. O amor de Jesus alcançou tão fortemente aquelas vidas que eles preferiram viver escondidos. Muitos deles não podiam ir na cidade para comprar alguma coisa. Eu pude ver, meus filhinhos, que eles eram afastados de tudo, eles viviam reclusos de tudo, escondidas, não tinham uma vida normal como nós temos, andava para um lado para o outro, e eu via que eles olhavam as ruas, sempre preocupados, mas com a esperança no Senhor. Porque a perseguição foi grande, igreja. Tudo por quê?
porque Jesus nos amou, simplesmente por isso. Simplesmente por causa do amor de Jesus, igreja. Eles foram perseguidos daquela forma. Aí eu te pergunto, será que são os cristãos verdadeiros? Será que amamos Jesus de verdade? Porque esse evangelho que eles estão pregando hoje não é o mesmo, igreja. Esse evangelho é um lixo diante do evangelho que foi pregado há 2000 anos atrás, diante do evangelho em que os primeiros mártires vivenciaram e morreram por Cristo, vivenciaram o evangelho poderoso, cheio de graça, de unção, de virtude, de amor, a ponto de entregar a sua vida às escondidas, de não ter uma vida social. Muitos não tinham uma vida social, igreja. A história que é contada hoje não é nem ainda 10% do que aconteceu. Eu pude vivenciar 100 anos como se um segundo, e Jesus me levava em todos os lugares ao mesmo tempo e eu poderia ver, igreja, aquelas pessoas, como elas usavam as roupas, como elas se vestiam, os homens, os trabalhos dele. Eu poderia ver cidades grandes inteiras, casas. Olá, banda subnás. Eu disse, Senhor, nós somos diferentes hoje. Hoje está tudo diferente. Hoje nós queremos mais do Senhor do que darmos. Naquele tempo os cristãos queriam dar mais para o Senhor do que receber, porque eles entenderam que eles já recebiam o amor de Jesus e era suficiente. Hoje os crentes não querem receber só o amor de Jesus. Hoje os crentes querem negociar com Jesus. Se está bom, se está ruim, volta para o mundo. Se está triste, larga Jesus. Se uma coisa não deu certo, abandona o reino. Oh, meus filhinhos, por isso que a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força. Cuidado, hein, igreja. Cuidado com o que você está fazendo da sua vida, crente. Observa os mandamentos de Jesus e sofre com ele. Não provoque Jesus para ele só trazer bênção para a sua vida. Você tem que entregar mais para ele, porque o que você já recebeu é o suficiente. Os cristãos, meus irmãos, dos 100 anos depois de Cristo, nos primeiros 100 anos, ele entendia que o amor de Jesus era suficiente para eles entregar as suas próprias vidas e não ter vida secular, não ter vida social no meio da cidade. Pessoas que viviam escondidas até para comprar as coisas eram difíceis, meus irmãos. E hoje, esse evangelho mentiroso que nós estamos ouvindo na boca desses pastores, de que Deus tem tudo para lhe oferecer e o crente não oferece nada, diz que ama a Deus, mas não ama nada, diz que anda com Jesus, mas não tem vida com Jesus, nem fala com ele na oração, e quando fala é uma oração fraca, frajuta, não decide fazer a obra, fica em cima do muro, meus irmãos, não quer sofrer por Jesus, só quer viver as bênçãos de Jesus. Cuidado, hein, crente, cuidado, hein. De banda sub, assim como Jesus botou à prova os crentes, os mártires dos primeiros 100 anos depois da morte de Jesus, ele vai nos colocar também na balança. Ele vai nos colocar na balança, meus filhinhos. E aí nós vamos ver se realmente esse evangelho fraco que nós levamos vai poder fazer a diferença no dia que Jesus nos encontrar. Guarde o que tem, igreja, para que ninguém lhe roube a sua coroa. Guarde o que tem, igreja, para que ninguém roube a sua coroa. Ao que vencer, somente ao que vencer, Deus só vai dar paz aos que vencerem. Somente os que vencerem. Quem não vencer não vai poder gozar da graça e da grandeza de Deus. Somente aqueles que vencerem. Cuidado o que você faz da sua vida. Cuidado quando você diz que ama a Deus, somente de lábios, mas o coração está no mundo. Tenha cuidado, igreja. Esta é a visão que eu pude ver, muito gloriosa, e entendi que o Senhor estava mandando alertar você, porque o evangelho não mudou, igreja. O evangelho não é só isso que essas igrejas estão oferecendo, não. O evangelho é dor, é sofrimento, é abandono, é perseguição, é humilhação, mas por amor a Jesus, tudo isso é válido. Que Deus abençoe a todos vocês. Fica esta visão para que você possa refletir a sua vida, refletir de como você anda com Deus. Se você é uma daquelas pessoas que quer mais receber do que dar a Deus,
Dá mais, igreja. Se Ele quiser te abençoar, amém. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus a si mesmo. Não provoque a Deus, como se Deus fosse obrigado a fazer as coisas para você. O povo só pede mais. Essa geração de crente só sabe pedir, igreja. Poucos são aqueles que agradecem e vivem aquilo que o Senhor permite viver nas adversidades, nas lutas, nas provações. Cuidado, igreja. Esse evangelho que estamos vivendo hoje está muito mudado, está diferente do que Jesus ministrou há 2000 anos atrás. Guarde o que tem, igreja, para que você não perca a sua coroa. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Faça uma aliança com Jesus. Volta para Ele hoje, não é amanhã não. Volta hoje. Faça a obra de Deus. Não olhe para trás, meus filhinhos. E a recompensa virá no dia em que o Senhor nos chamar desta terra. Que Deus abençoe a todos vocês. Ficam na paz do Senhor Jesus, meus filhinhos queridos. Guarde a sua coroa para ninguém te roubar ela. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.